informação que nos foi prestada, conseguimos constatar que ao longo deste primeiro semestre a meta estava prevista, que era de 10 mil milhões, acima de 10 mil milhões de meticais, foi alcançada, portanto uma realização acima do planificado. Também, comparativamente ao que estava planificado e projetado para o ano passado, houve aqui um crescimento na ordem de 21,54%. Gostaria de perceber qual é a razão deste crescimento, o que é que pode ter determinado esse crescimento. E, portanto, os outros aspectos, acho que os colegas poderão também ter algumas perguntas a colocar, mas também gostaria de saudar por este grau de realização e pela qualidade da informação que nos apresentaram aqui, e felicitar por isso. E passaria a palavra agora aos colegas para poderem interagir nesta nossa reunião. Excelência, Sr. Presidente, vamos talvez primeiro saudar a apresentação aqui feita. A seguir, perceber sobre algumas questões aqui na página 3, sobre a presença das alfândegas aqui no terminal, da autoridade tributária aqui, nos terminais de carvão e outros, bem como nos grandes projetos de exploração das áreas pesadas. Para perceber mesmo sobre a vossa presença nesses, como é que é feito o controle. De princípio eu estava com dúvidas quando estava-se a falar o cumprimento da meta sobre o primeiro semestre terem ultrapassado. Estava para perguntar, mas qual foi o planificado para o ano? Mas lá no fim, fomos ver que eram os 21 e alguma coisa. Fiquei um pouco preocupado aqui na página 8, quando se fala na linha C, da fraca prestação de contas por parte dos governos distritais sobre o destino que dão aos conhecimentos do Imposto de Reconstrução Nacional. Quando isso acontece, o que é que a autoridade tributária tem feito? Essa é a primeira questão. A segunda, ainda nesta área, talvez procurar saber se os conhecimentos são disponibilizados a tempo e hora para que os governos distritais possam também, na mesma altura, efetuar o seu trabalho. Senhor Presidente, numa primeira fase eram essas preocupações e acredito os colegas também terem mais outras e juntando as minhas, podermos ver o que se faz. Excelência, Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Sessão da palavra, eu também queria saudar a apresentação feita.
e tenho algumas questões na página 7 em relação às receitas próprias. Aqui o relator reporta que na linha A, a fraca canalização. Gostaria de saber quais são as ações em curso para o melhoramento desta fraca canalização dessas receitas próprias. E na linha B, refere-se aqui à devolução destes cheques das instituições públicas. Estas instituições, antes de passarem os cheques, não têm aqueles procedimentos de ver se existe dinheiro ou não, em vez de estar-se a passar cheques, depois serem devolvidos por insuficiência de provisão. E o meu colega já se referiu em relação às receitas consignadas, refere o imposto de reconstrução nacional. Aqui também na linha A, fala da fraca entrega deste referido imposto. Gostaria de saber também o que está sendo feito para o melhoramento da entrega deste imposto. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero, no mesmo diapasão, felicitar a apresentação feita, sem repetir aquilo que foi dito pelos meus colegas. Eu vejo aqui com alguma forma satisfeito, mas também um pouco preocupado, por causa dos níveis de... Estamos a ver aqui o cumprimento de metas em 244%, em 300 e tal por cento, quer dizer que deve haver algum problema de planificação, quer dizer, da nossa parte, né? Mas, portanto, é verdade que são metas que criam algum alento, porque o país precisa de arrecadar mais receitas, sim, mas a planificação, de alguma forma, é uma ciência, quer dizer, eu acho que, embora tenham ocorrido alguns eventos que concorreram, por exemplo, para o incremento do imposto específico da atividade mineira, né, com o cumprimento da meta do imposto, que teve, em larga medida, foi influenciada pelo aumento da produção. Mas eu penso que devíamos aproximar, pelo menos, às projeções que nós fazemos. Uma outra nota que eu gostaria, na última visita que efetuámos à delegação, foi-nos reportado que a delegação tinha alguns apartamentos destruídos, onde alojam os funcionários desta delegação. Queria saber em que estágio se encontram e foram reabilitadas ou constam destas infraestruturas que carecem de intervenção. Por isso, o desejo da delegação era de um orçamento de mais de 100 milhões de meticais, por forma a aumentar o orçamento, mas também para o funcionamento da delegação e a direção regional, mas também a intervenção nas infraestruturas e a construção de armazéns para o armazenamento dos produtos apreendidos. Uma outra nota, queria ter alguma informação, tendo em conta que o nosso litoral, a nossa província é também turística, qual tem sido o peso da contribuição do turismo na arrecadação de receitas, portanto, para, digamos, na arrecadação de receitas a nível da delegação da província. Penso que o resto já foi colocado aqui. Vejo com grande preocupação, de facto, a execuidade orçamental. Eu penso que teremos de fazer alguma coisa, que não é a primeira vez que nos é colocada essa questão da execuidade orçamental para o pleno funcionamento da delegação de Nampula. Muito obrigado, Sr. Presidente. Houve nos impostos específicos na área mineira, este incremento de receitas, mas também o mesmo acontece com os combustíveis. Era determinado para a questão dos combustíveis, que teve um incremento de 381,27%. Eu ia falar sobre as razões de cumprimento ou de crescimento da receita. Excelência, no dia 9 de janeiro de 2023, tivemos o lançamento na província de Maputo da caravana do contribuinte,
que tinha, entre várias ações, a localização dos contribuintes, a inscrição dos contribuintes novos, a correções dos processos de conta, entre outras ações. Estas ações da caravana do contribuinte, lançada por Sua Excelência, Excelentíssima Senhora Presidente, impulsionou bastante os níveis de crescimento da receita. Porque com as fiscalizações que fomos fazendo a faturação, nós conseguimos recuperar grande valor do IVA. Também fizemos correções ao nível das mercadorias que os agentes econômicos importam. Essas também serviram bastante para que a nossa atividade, o nosso crescimento fosse positivo. Tivemos também a selagem dos contratos de arrendamento. Esta ação também estava inserida na caravana do contribuinte. No que toca à fraca prestação das contas por parte dos governos relativamente ao IRN, tenho a informar que estamos a trabalhar com a Secretaria do Estado, tanto o gabinete do Sua Excelência, Secretário do Estado, e com os serviços provinciais de Economia e Finanças, para estar os nossos governos de distrito a prestar mais conta em relação ao imposto sobre a construção nacional. E nós tivemos a distribuição tardia de cadernetas do IRN, porque o diploma que aprova as taxas nos chegou um pouco tarde. Nós gostaríamos que esse diploma fosse aprovado em dezembro, para que nós começássemos o processo de contratação da empresa para a produção dos conhecimentos o mais rápido possível. No que toca à devolução dos cheques, nós estamos a trabalhar com a Procuradoria Provincial para responsabilizar os gestores da função pública, e estes processos já estão a decorrer ao nível da Procuradoria. Mas importa aqui também fazer referência que algumas instituições já foram estadas e já foram regularizadas essa situação. E neste primeiro momento gostaria de tecer essas considerações. Vou deixar os meus colegas também responder. O imposto específico da atividade mineira, realmente nós tivemos um programa de cobrança de 84 milhões e cobramos cerca de 206 milhões de meticais, mas esta cobrança de 206 milhões teve maior impacto por causa de fiscalização. Houve um trabalho de fiscalização que fizemos, no qual recuperamos cerca de 122 milhões de meticais. Se formos a ver daquilo que nós cobramos, retirando aquilo que foi a cobrança da fiscalização, a cobrança real do imposto específico da atividade mineira vai se situar por aí nos 90 e poucos milhões. Para dizer que o problema não tem a ver com a programação. Os níveis de realização foi devido à fiscalização. A programação, penso que foi feita tendo em consideração aquilo que são os requisitos para a sua atribuição. Nós tivemos aqui cerca de 122 milhões de receita extraordinária. Então, a cobrança real situou-se cerca de 90 milhões. Também continuamos em cumprimento, só que não vai ser aos níveis dos 244%.
a taxa de combustíveis. A taxa de combustíveis teve também um crescimento considerável, porque houve a mudança do preço. Houve a mudança do preço sobre o gasóleo e sobre a gasolina na importação. E esta mudança de preço é que impulsionou o crescimento da taxa sobre os combustíveis. Sim, relativamente à presença das alfândegas nos projetos das areias pesadas, as alfândegas fazem o controle da produção que sai para fora do país. E nós, como administração fiscal, fazemos o cruzamento da informação que a alfândegas fornece, juntamente com os recursos minerais. E recentemente foi aprovado o boletim de preço de transferências, que também está a ter um impacto muito positivo naquilo que é a cobrança do imposto de produção. Porque antes nós nos baseávamos nos preços que a própria empresa atribuía ao minério. Hoje já temos um instrumento que nos permite cobrar o imposto com um preço de referência. É um preço de referência internacional. E os efeitos são positivos e estamos a ter um encaixe, estamos a corrigir, neste caso, o imposto de produção, está a ser praticamente 2 a 3 vezes do que eles, na verdade, estavam a declarar. Se formos a título de exemplo, uma das empresas estava a declarar, em termos de preço, cerca de $300 por cada tonelada. Mas hoje em dia estamos a falar cerca de $1.800 por uma tonelada. Então, isto só foi possível através dos boletins de referências do preço internacional. Então, quer dizer que neste momento temos um instrumento que está nos a ajudar na coleta desta receita. Tem uma situação também que eu penso que é importante tocar, não se falou muito, mas relativamente às sucursais. Nós estamos a cumprir metas, sim, mas podíamos até cumprir mais. Nós aqui na província de Nampula temos muitas sucursais. O que é que está a acontecer? As sucursais, o seu imposto está a ser declarado na sede da empresa. A título de exemplo, nós estamos a perder a receita do Banco de Moçambique, do IRPS dos funcionários do Banco de Moçambique, do CFM e das outras empresas que estão noutras unidades. A título de exemplo, só a UGC, para o primeiro semestre, deixou de coletar cerca de 150 milhões dessas empresas. E essa receita toda cai a nível central, na sede da empresa. É certo, é para a autoridade tributária, sim, mas podia influenciar positivamente naquilo que é o desenvolvimento da província. E há um outro aspecto também que deixa-nos preocupados relativamente ao mecanismo de notas de regularização. Foi aprovado um mecanismo de notas de regularização que está-nos a prejudicar seriamente no IVA. Os fornecedores de bens e serviços, as mineradoras e as equiparadas, deixam de canalizar o IVA através desse mecanismo de notas de regularização. Então, eles não liquidam o IVA, mas sim apresentam a nota de regularização, tanto o fornecedor como, neste caso, o beneficiário do serviço, neste caso. Apresentam notas de regularização e já não apresentam o próprio valor de pagamento do IVA. Isto está-nos a prejudicar bastante. Penso que estão aqui os deputados, podem tentar ver esta situação. É um aspecto legal e não está-nos a ajudar. E se não está a nos ajudar, como autoridade tributária, como país, penso que podia-se fazer alguma coisa. Relativamente ao mecanismo de regularização do IVA através de notas de regularização. O que é que são as notas de regularização? É como se fosse... É um título no qual
é declarado qual é o IVA que a empresa deveria pagar. Mas, na verdade, a empresa não tira nenhum dinheiro, tira aquele título. E esse título não é algo que se contabiliza. É mesmo para efeitos de regularização. Tanto entra na parte da liquidação, como também entra na parte da dedução. Então, em termos práticos, entra a débito e entra a crédito. E não temos imposto a pagar, porque não temos liquidação maior do que a dedução. E quem emite? Tanto o fornecedor como o cliente. Em termos de instituição, é a autoridade tributária. Qual é a base da emissão disso? É uma espécie de uma meta. Meta? Qual é a base da emissão disso? Os fornecedores, neste caso, as mineradoras, eles fazem uma relação de quem são os seus fornecedores de bens e serviços. Comunicam à autoridade tributária. Neste caso, a autoridade tributária, depois de receber esta relação, dá autorização a essas empresas para uma tipografia para poderem emitir a nota de regularização. Eles vão à tipografia, emitem a nota de regularização. Na altura da venda, em vez de passarem uma fatura, passem a nota de regularização. Se deixarmos de emitir essas notas, Se deixarmos de emitir, paga. Sim. é obrigatório que a autoridade É de lei. É de se lei. eles não pagam, se eu vou não prejudicar a reserva. Mas a lei já foi aprovada. Sim, era bem para perceber aí a questão de ter um legal que não ajuda ou enferma de algum vício para a melhor execução daquilo que são as nossas atribuições de competência. É preciso trabalhar no sentido de revisitar esse instrumento. É por isso mesmo que eu estava a colocar essas questões para perceber onde é que está o nosso regulamento e para vermos isso, como é que deve ser feito. O nosso trabalho aqui é mesmo nesse sentido. É mesmo nesse. Talvez fosse bom documentarem isso. Acho que até a nossa partida, nós vamos ter uma reunião de balanço sexta-feira com as autoridades da província. Vamos ver como é que podemos tratar isso. Se não for aqui ao nível central. Sim. Secundar esse aspecto dos títulos, é para referir também que o título emitido sequer é negociável, onde provavelmente o Estado poderia vender e adquirir alguma quantia monetária. É um documento simples que não tem valor comercial, tem efeito contabilístico apenas. Então, aí está um dos constrangimentos igualmente. Se fosse um título negociável, seria de se recuperar esse montante que não é arrecadado a nível da autoridade tributária. Um dos pontos a acrescentar. Outro aspecto é relacionado aos cheques devolvidos emitidos por instituições públicas. Nós temos privilegiado, além da solução que já foi avançada anteriormente, como tem sido o procedimento nosso, privilegiamos sempre, primeiramente, a comunicação com essas instituições. Dialogamos com elas, na primeira etapa, e de seguida fazemos, inclusive, notas comunicativas e de cobrança. Só a posteriori que se avança com outras formalidades. No entanto, em alguns casos regularizam, de facto, os cheques devolvidos e em muitos outros continuam assim parados. Daí que seguem para termos ulteriores. Era para também acrescentar esse detalhe que não somente nos focamos aos aspectos judiciais, como igualmente da aproximação com tais instituições. Tem sido o primeiro passo a tomar do nosso lado. Obrigado. Bom dia, excelências. Com vossa permissão, queria só poder esclarecer a função das alfândegas nos projetos a nível da província, relativamente às areias pesadas, como o chefe da UVC já tinha se referido. Então, queria só acrescentar o seguinte, que
as alfândegas, elas possuem um braço de fiscalização, que é o núcleo de fiscalização aduaneira e tributária. O qual esse núcleo de fiscalização, ele mesmo, a sua vocação é para fazer o controle de todas as movimentações de mercadorias que circulam de dentro para fora e dentro do país a nível interno. Então, essa é que é a função das alfândegas, né? Essa presença das alfândegas nesses locais é mesmo para fazer esse controle. Desculpa. Temos algumas unidades permanentes, mas temos unidades móveis também, para poder se fazer a fiscalização a nível da movimentação das mercadorias dentro do próprio território nacional. Temos postos fiscais nestes locais. Em Moma nós temos lá o posto fiscal, que tem lá funcionários da autoridade tributária, e temos as outras equipes de apoio para controle de saídas fora do território que é subscrito ao próprio projeto. Então, essa é que é a função das alfândegas. A presença das alfândegas é mesmo para se fazer esse controle, coletar informações e a partir daí, passar essas informações para a unidade que tem a prerrogativa de fazer a cobrança. Sim, para fazer o check balance. Então, a resposta à preocupação do excelentíssimo deputado é essa. Tá. Obrigado. Algumas instituições, algumas empresas paguem os impostos a nível central, mesmo refere-se a quem mais paga a província ou padrão? A sede está aí no pulo. A sede fiscal. E relativamente ao título que nos referíamos há pouco, é percepcionado como uma isenção por parte desses operadores? É possível que estejam a interpretar? Cobrá-los coercivamente por causa desse tipo. Então, acho que estamos devidamente esclarecidos. Queríamos agradecer. Temos ainda uma ida a Monaco, na minha esta tarde. E queríamos felicitar mais uma vez pela qualidade da informação que está. Sentimos que há, de facto, cometimento com aquilo que são as atribuições e competências da autoridade tributária e da OFAN. Em relação a este quesito que foi colocado, se existirem outras questões supervenientes, essas visitas não são mais uma visita ou qualquer visita de trabalho. Visam mesmo pagar problemas que podem existir, dar-nos o devido acompanhamento dos tratamentos. Então, íamos pedir que colocassem isso também de forma documentada, que analisassem, e sexta-feira ainda estaremos aqui, para podermos ver qual é o tratamento que pode ser dado a esse aspecto. Novamente, depois destas lições, fazemos sempre questão de interagir ao nível central com os responsáveis máximos, caso selecionado, a própria presidente da autoridade tributária, para depois vermos como é que os demais problemas diagnosticados ao longo do processo podem ser o devido tratamento. Então, queríamos agradecer e desejar-vos continuação de um bom trabalho. Obrigado.